vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Querido, é muito importante a gente parar e analisar que no comecinho do ministério de Jesus, ele já vai chamando as pessoas para terem comunhão com ele, né? A grande verdade é que nós não vamos ter um quarto de oração em todo lugar que nós estivermos. Nem toda hora tem um quarto de oração para nós, mas nós temos a liberdade de ter intimidade com o Senhor mesmo em meio a uma multidão. E quando nós começamos a orar e a gente começa a ser um pouco crítico, né? Eu começo a lembrar de algumas orações que eu já fiz na minha vida. Há muitos anos atrás, eu lembro que a gente estava numa casa, né? A gente estava começando, isso deve ter mais de 35 anos. A gente estava começando e eu lembro que a gente estava na casa da mãe do Paulo Rubem, que inclusive ela já faleceu. E a gente estava num período de oração e eu parei para orar, para ouvir a oração de um irmão. E esse irmão, ele orava: Senhor, eu não tenho valor, não valo nada, eu sou pequeno, eu sou como um verme. E eu comecei a olhar a oração desse irmão e eu pensei assim: Senhor, mas esse irmão é humilde, hein? Conversando com Deus, e Deus me respondeu: ele se acha tão humilde que ele se tornou arrogante na minha presença. Então a oração, ela na realidade, ela vem para nos trazer para um lugar de intimidade com Deus, onde Deus vai quebrar toda essa arrogância, esse achismo nosso, e Deus vai nos colocar no prumo. E esse lugar de oração, ele vem para quê? Para ir tratando de nós. Eu lembro de outra oração que eu fiz. A gente estava numa chácara muito difícil, né? A gente tinha muito limite, e eu lembro que as pessoas iam sair, eles iam para o Pará, e eu não queria ir para o Pará. Então, o pastor ia para o Pará, várias pessoas iam para o Pará, e eu não queria ir para o Pará, porque eu não sentia paz em ir para o Pará, porque eu sempre tive bem claro o que eu queria e o que eu preciso fazer, e o que eu tenho prazer em fazer, que é estar envolvido com a palavra de Deus. Isso para mim não é peso, isso para mim não é difícil, não, para mim é verdadeiramente como fluir, como respirar, é estar lidando com a palavra de Deus, eu tenho prazer nela. E eu lembro que naquele cascalhão duro, sabe, num solzão quente, sabe, no morro, eu ajoelhei no meio do mato, e eu falei para Deus: Deus, eu não quero ir para o Pará, eu não quero ir para esse evangelismo, eu também não quero ficar nessa chácara, eu quero estar no meio de gente, Senhor, eu preciso estar no meio de gente. Eu queria pregar para líderes, eu queria pregar para as pessoas, eu quero estar envolvido com a palavra, eu quero que isso me consuma, eu preciso disso. Sabe, aquela oração, Deus ouviu aquela oração. Então, quando nós estamos nesse quarto de oração, quando nós estamos a sós com o Senhor, a grande verdade é que Deus começa a trabalhar e tratar de nós. Deus começa a quebrar um monte de coisa que nós achamos que é espiritual e não são espirituais. Muitas crendices nossas, Deus começa a quebrar, e Ele começa a quebrar nesse quarto de oração. É nesse quarto de oração onde nós podemos olhar o Senhor, direto nos olhos, onde Ele pode falar, tete a tete conosco, onde Ele pode verdadeiramente mostrar para cada um de nós quem é que manda. Porque, infelizmente, nem todos os cristãos, eles sabem quem é que manda. Mas quando nós estamos a sós com o Senhor, nós começamos a aprender quem é que manda, quem é que nos sustenta, quem é que é a nossa força, quem é a nossa bandeira. E nós precisamos entender isso. A pergunta para você é: como é que você lida com Deus no seu quarto de oração? Esse quarto de oração é tão engraçado, porque no meu entendimento, porque eu não tenho muita cultura cristã, não tenho muito entendimento, nem muita sabedoria, mas o pouquinho que eu conheço, eu entendo que esse quarto de oração, essa intimidade com Deus, ela precisa gerar em você semelhança dele. Precisa isso acontecer. Olha, tem uma igreja que a gente conhece muito, né?
que você ouve o pastor principal da igreja, você ouve ele pregando, e você ouve outros pastores pregando, você não consegue discernir quem é o pastor principal e quem é o outro pastor. Você não consegue. Muitas vezes o pastor principal não está no culto, você vê o cara pregando, mas ele não... Cadê? Ele começou a se parecer. E eu consigo entender que quando você tem essa intimidade com Jesus, você começa a se parecer com Ele. As suas atitudes começam a ser atitudes iguais à do Senhor. Agora a pergunta é, que quarto de oração é esse que as pessoas têm frequentado, que as pessoas têm descansado, que as pessoas têm estado, que elas não têm se tornado iguais a Jesus? Irmão, quando a gente começa a andar junto, a gente pega um monte de mania, irmão. A gente começa a contar piada, parece que igual uma do outro, as brincadeiras parecem que se tornam igual. A gente começa a ter um bocado de atitude igual, mas se você anda com o Senhor Jesus, por que é que as suas atitudes não se tornam atitudes iguais à do Senhor Jesus? Na casa de Deus. Por que se nós estamos nesse quarto de oração, por que não está a igreja cheia de Jesus? Cheia de Jesus, Jesus ali, Jesus ali, Jesus ali, Jesus ali. Porque Paulo ele deixa uma coisa bem clara, já não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo vive em mim. As atitudes de Paulo, quando isso começou a acontecer, começou a mudar a vida dele. O tema na nossa igreja e na nossa comunhão lá, tem sido imparáveis, né? E a grande verdade eu tenho aprendido no reino de Deus, que nós precisamos sermos imparáveis, porque quando nós estamos nesse quarto de oração, esse quarto de oração gera essa atitude em nós. Essa atitude em nós. Eu não preciso sentir arrepio para fazer a obra de Deus, eu não preciso ver as coisas acontecendo, eu não preciso de nada. Eu preciso simplesmente entender que nesse quarto de oração eu conheço o Senhor e Ele é capaz de gerar a vida em mim. Engraçado que o Senhor ele nos chama para um quarto de oração e o mais importante do que o quarto de oração é o que acontece lá dentro. O que acontece nesse quarto de oração? Muitos daqueles discípulos tinham um lugar de oração que ele podia chamar de quarto de oração. Mas muitos daqueles que acompanhavam Jesus não tinham nem quarto dentro de casa. Talvez fossem famílias que muita gente dormisse no mesmo quarto. Agora, nós precisamos entender que nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. E se nós temos essa intimidade com o Senhor, as nossas atitudes elas vão ser mudadas. O nosso caráter ele vai ser mudado. A nossa maneira de falar vai ser mudada. A nossa maneira de agir vai ser mudada. Lá na nossa igreja a gente tem problema que as outras igrejas não têm. Aqui e acolá tem alguém perguntando assim, pastor, pode tirar foto e botar no Instagram desse jeito? Dá vontade de falar assim, irmã, você tira a foto do jeito que você tiver, vai, bota no Instagram e vai para o inferno direto, do jeito que você quiser, rapaz. Tem coisas que se você está no quarto de oração, se você tem intimidade com o Senhor, não precisa perguntar, irmão. No quarto de oração, ele vai modelando a nossa vida. Olha, você vê os irmãos que andam comigo. Nunca viro eu com conversinha imoral. Não tem conversinha imoral. Não tem conversinha sabe, aquelas cheias de coisas assim estranhas. Não tem, irmão. A nossa conversa é palavra de Deus, irmão, desde o começo. A nossa conversa é obra de Deus, é vida com Deus. Então eu não preciso ficar perguntando, Ricardo, será que a gente pode tomar uma cervejinha? Ricardo, será que a gente pode tomar uma cervejinha sem álcool? Irmão, isso não me preocupa, porque quando você está num quarto de oração, você sabe qual é o seu objetivo, você sabe onde deve estar o seu foco, que é em vidas, é romper, é fazer a vontade de Deus. Irmão, o quarto de oração, ele muda a vida da pessoa. Neemias, a gente tem falado muito de Neemias, eu gosto de cara que trabalha, irmão, fora de brincadeira, eu tenho um problema com esses caras de hoje, os caras vêm mole, irmão. Os caras mole. Os caras parecem mais, não sei nem o quê. Eu venho de uma época onde o cara cuspia no chão, coçava o saco. Sentava de perna aberta, todo doidão, todo duro. Sabe, o cara macho mesmo.
Agora hoje a gente vê as pessoas todo cheio de não me toque. Quando você olha para Neemias, ele tinha o quarto de oração dele, ele não tomou nenhuma atitude enquanto ele não orou, ele não tomou nenhuma atitude enquanto ele não teve, sabe, revelação clara de Deus para a vida dele. Sabe, irmão, se você não tem revelação clara de Deus para a sua vida, você vai ser um fracasso, querido. Você vai ser um fracasso. Houve um cara muito usado no nosso meio, ele orava em todo lugar, em Braslândia, em todo lugar, foi para o Canadá. Acho que talvez o único lugar que não aceitaram ele ir foi o pastor Miguel, que não deixou ele ir lá. Mas a maioria dos lugares ele orava pelas pessoas caírem endemoniadas. Ele começava, ele pregava todo dia. Um dia ele chega lá no hospital e pediram para me ajudar, eu fui lá e ele, pois é, eu prego todo dia. Todo dia eu prego. Todo dia eu estou em lugar. E eu lembrei de um caso, de há muito tempo atrás, que a pessoa começou a ser usada por Deus, e ele dava testemunho, ele fazia tudo, mas ele não tinha tempo com Deus. E aí eu fui e falei para esse irmão, ele olhou com a cara e falou assim, querido, será que você não está dando, se dando, pregando, é muito bonito, mas e você tem recebido de Deus? Porque você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você se dá demais e você não recebe de Deus, se você dá, se você faz, se você coloca as coisas em prática, mas você não tem o seu tempo de se abastecer na presença de Deus, isso é perigo, irmão. Irmão, se você olhar um cara que me olhou com a cara de quem estava, agredindo ele, foi esse cara. Ele não gostou. Mas uma coisa eu queria que você entendesse, eu já estou quase aprendendo as pessoas não gostar das coisas. Estou quase aprendendo a viver sem depender das pessoas gostarem das coisas. E aprendendo a depender de Deus gostar do que eu estou falando. Então esse nível de relacionamento com Deus, ele vai nos gerando, ele vai nos preparando, ele vai nos convocando para algo maior, E quando você vê Jesus, ele mostra para os discípulos como eles deveriam orar, porque os discípulos começaram a ver que havia algo diferente nele, que era essa intimidade com o Pai. Sabe, irmão, quanto mais nós distanciamos, mais a gente faz besteira. Você pode olhar, crente quando começa a afastar do pastor, irmão, o bicho vai pegar. Quando o crente começa a afastar da igreja, o bicho vai pegar. Ah, não preciso de igreja. Precisa de igreja sim, você precisa de igreja. Quem é você, quem é alguém para dizer alguma coisa da igreja do Senhor? Porque é a única que a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. É a igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos estar à mesa sem discernir o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não vem buscar um bonitão, nem uma bonitona, nem alguém muito espiritual, não, Ele vem buscar a noiva. Mas isso nós só vamos descobrir no quarto de oração, na nossa comunhão com Deus. E aí eu queria aprender um pouco, ou conversar um pouco com vocês, no que acontece dentro desse quarto de oração. Não é porque muita gente pode ir para um quarto de oração e passar o tempo todinho zonzando lá. Passar o tempo todinho lá e não haver nenhuma mudança, e muito menos ter um encontro com Deus. Porque esse quarto de oração, não pensa que toda vez que você vai entrar, toda vez que você está em comunhão com Deus, você vai sentir arrepio, você vai sentir... Não vai, irmão, nem todas as vezes isso vai acontecer. Eu lembro que uma vez a gente estava num pique na igreja, a gente, cada rede, a gente fazia parte do evangelismo, e naquele dia do evangelismo tinha um dia de jejum. Fazia parte do pessoal que eram os catitas, né, que eram os que trabalhavam, limpavam os colégios, tinha um dia de jejum. Aqueles que estavam na administração tinham um dia de jejum, ou seja, eu estava jejuando 5 dias por dia. Todo dia, meio-dia, de 1h até as 13h, lá no meu serviço eu baixava, ia para o joelho para orar, porque sabia que tinha os irmãos que estavam orando junto. Quando eu trabalhei de fiscal da concessão lá naquele terminal de integração, havia uma porta de vidro, aí o que eu fazia? Passava muita gente debaixo da mesa, ajoelhava debaixo da mesa, porque eu tinha que orar de meio-dia às 13h, ou seja, a gente estava, sabe, numa correria, numa ganância, sabe, num caminhar com Deus muito próximo. Mas o que aconteceu? Eu deixei de sentir as coisas.
E eu falei, Deus, mas como é que pode? Eu estou orando, estou lendo a tua palavra, estou lendo bastante, estou tendo comunhão, e eu não sinto nada. E aí, Senhor, eu não sinto nada, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu lembro que eu procurei um pastor e falei assim, aí o pastor, pois não, eu falei, irmão, é o seguinte, eu estou com um problema aí. Tá, irmão, você fala qual é o problema. E aí eu falei assim, olha, eu estou orando, estou jejuando, estou fazendo isso, e não sinto nada. Aí ele falou para mim, olhou para mim e falou assim, não, beleza, irmão, está tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai passar. Irmão, quando esse cara falou que pode ficar tranquilo que vai passar, me deu a vontade de pular no pescoço dele, arrancar a cabeça dele. Eu quero ouvir alguma coisa, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Querido, e muitas vezes no quarto de oração, talvez não haja a resposta do jeito que você quer ou na hora que você quer. Porque você precisa entender que quando você está diante de Deus, é Ele que é Deus, não é você que é Deus. Eu saí de lá até chateado. Eu falei, como é que vai procurar um cara desse? O cara, em vez de me exortar, falar alguma coisa, não falou nada. No outro dia passou. No outro dia passou. Então, esse nível de relacionamento com Deus, ele funciona assim. E nós precisamos aprender a caminhar, precisamos amadurecer de tal forma que a gente não fique cheio de mimimi. Um dia está bem, um dia está ruim. Um dia a gente crê, outro dia a gente não crê. Esse relacionamento com Deus, ele vai gerando isso em nós. Por quê? Porque você aprendeu a caminhar com Deus, você vai entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Novinho na fé, sabe aquele dia que parece que a terra está girando ao contrário para você? Parece que nada dá certo, parece que ninguém te vê, ninguém nem te observa, parece que você é nada na terra. Parece que você foi chamado para nada. Eu lembro que nesse dia eu estava dentro do ônibus e indo para o setor O, e eu pensando, Deus, mas estou sentindo as coisas assim, parece que não está funcionando, parece que não está dando certo as coisas. Né? Todo jovem que é crente de verdade, entenda isso, todo jovem que é crente tem um sentimento, quer casar. Todo homem de Deus tem esse sentimento, eu quero casar. Ou quer casar, ou então quer se tornar celibato. Mas não, eu não vou casar, vou entregar para Jesus. Agora, ficar com sem vergonhice, nem um homem de Deus que frequenta o quarto com Deus tem esse sentimento e nem tem essa atitude. E aí lá no ônibus, aí chegando na minha parada, eu já assim, cabisbaixo e tal. Quando eu penso que não, um rapaz atrás de mim ficou endemoniado, dentro do ônibus. O ônibus parou, eu olhei ele endemoniado, levantei. Não fiz nenhuma arruaça, só botei o dedo na testa dele e falei assim, em nome de Jesus, sai agora. Na hora, o demônio saiu da vida dele. Irmão, eu não observei nada, mas eu sei que o ônibus todinho estava olhando para mim. Você não sabe como é que eu desci daquele ônibus. Eu desci assim, ó. Tipo assim, ele se inclinou para mim. Mas só que quando você vai frequentando o quarto de oração, você começa a entender que você precisa depender menos desses momentos. Você precisa depender mais de Deus. Você precisa, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa ser aquela pessoa que mesmo quando você está lá com Paulo e Silas na cadeia, você consegue, louvar juntamente com ele. No momento onde parece que está dando tudo errado, você consegue, chegar e falar assim, pastor, estamos juntos. Você consegue chegar para o líder de célula e falar assim, olha, estou animado. Quando parece que está dando tudo errado, você é daqueles que falam assim, não, eu creio. Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe quando aquele momento onde falta tudo, e você pode chegar e falar assim, eu sei que Deus vai suprir. Sabe por quê? Porque você está num quarto de oração, você está tendo intimidade com aquele que é vivo, com aquele que não depende de nada e nem de ninguém. Quando você tem intimidade com ele, você começa a ver aquilo que aquele moço do profeta pôde ver. Você começa a ver o exército de Deus agindo. Você começa a ver aquilo que Deus tem para você e você se torna o imparável. O imparável. Sabe, Gideão estava lá, se escondendo as coisas dele. Mas por que ele estava escondendo as coisas, guardando aquilo para o inimigo não tomar? Porque ele sabia e ele aprendeu a dar valor naquilo que era
dele e naquilo que Deus tinha dado para ele. Os heróis e os valentes de Davi. Homens que tiveram atitude, querido, imparáveis. Homens que tiveram atitude de quem tem comunhão com Deus. De quem não é somente um guerreiro, de quem não é somente alguém que faz barulho, mas alguém que toma a atitude que traz a atenção de Deus. O Senhor não ficou abismado, nem ficou intrigado com a sabedoria, com os fariseus, não. Mas o que chamava a atenção de Jesus era a atitude de homens e mulheres, que apesar do pesar, eles tinham a atitude de se achegar a Jesus. Aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela tomou uma atitude na hora certa, ela buscou o lugar certo. Sabe, o quarto de oração daquela mulher foi lá no meio de um monte de homem, um monte de gente. Aquele lugar, ela chamou a atenção de Jesus. Sabe, quando o Senhor Ele nos chama para ter comunhão conosco. Sabe, sair desse relacionamento artificial, desse relacionamento que, sabe, parece que é um sacrifício participar do culto. Parece que é um sacrifício ouvir uma pregação, né? O pessoal fala que tem pregação que é igual uma espada, né? Dura e chata, sei lá o que eles falam, solta piadinha, à torta e à direita. Mas o maior pregador que eu já vi na história, o homem que mais influenciou, que tem mais livro na palavra de Deus, ele pregou a noite inteira. E o carinha caiu de lá de cima, de sono, ele dormiu. Então não vem com essas palhaçadas que as pessoas falam, a palavra é ruim, que o cara pega no sono porque você não está no quarto com Deus. Você entendeu? Porque olha, se tem uma coisa que eu gosto é de ouvir a palavra. Gosto de ouvir a palavra. Uma vez eu ia pregar sobre perdão, eu ouvi 5 pregações sobre perdão, ouvi 5 pregações, uma delas eu ouvi 3 vezes. Eu gosto de ouvir a palavra. Sabe, olha, você não vai me encontrar em nenhum lugar. Júlio, fala alguma coisa. Nem. Irmãos, eu suporto isso. O irmão já falou tudo. Irmão, aonde? Aonde que alguém já falou tudo? Aonde que alguém tem uma situação de falar, onde você não possa acrescentar, onde Deus não possa ter te dado algo para você, sabe, se alimentar também, aonde isso? Agora, tudo isso vai acontecer como uma mudança no quarto de oração. Agora, você sabe por que muitas vezes a mudança não acontece? Porque uma coisa que Jesus ensinou é o Pai Nosso. Eu procuro até ter muita disciplina para mim falar isso, mas eu vejo o Pai Nosso foi como uma rasteira de Deus na carne. O Pai Nosso ele é um checkmate na nossa carne. O Pai Nosso é algo que confronta a nossa vida. Se Deus não fosse Deus, eu dizia até que Deus foi maldoso com o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, ele bota a gente no lugar, irmão. O Pai Nosso, ele quebra a nossa estrutura. O Pai Nosso quebra qualquer tipo de trilha ou de caminho contrário à vontade de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus ele começa a mostrar para nós que primeiro nós precisamos entender quem é o nosso Pai. Precisamos entender, sabe, a importância que ele tem para nós. Hoje em dia os filhos não respeitam mais os pais. Mas aquelas famílias antigas de nordestino, irmão, não fala mal do pai de alguém não, irmão. Você está louco. Eu lembro que um dia estava eu e 2 primos na mesa, e minha tia falou alguma coisa lá, de outros tios lá, e aí ela levantou da mesa e saiu. Esse meu primo falou assim: olha aqui, primo, eu só não sapequei a mãozada na cara dela, porque ela é mulher também do meu tio. Porque ela estava falando mal da nossa família. Sabe, então, a gente precisa entender uma coisa. Aprender a respeitar, a honrar as pessoas que andam com você. Aprender a honrar a tua família. Tem filho que não honra os pais, tem filho que se levanta contra os pais, e tem pais trouxa que deixa os filhos fazer o que quer. Por que deixa fazer quem quer? O Senhor está mostrando que o Pai Nosso, Ele diz assim que
O Senhor é o Pai. E Jesus, ele diz o quê? Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso que as coisas começam a desandar, por isso que a nossa vida começa a desandar. Por isso que tem tanto crente com problema na família. Ué, qual o problema, irmão? Lá em casa, ninguém teve opção de ir ou não para a igreja, não. Lá em casa, vai para a igreja. Porque eu sou o sacerdote da igreja. E graças a Deus, todos os dois aprenderam a ir para a igreja. Santificado seja o teu nome. Querido, quantas vezes nós temos nos portado como quem santifica o nome de Deus, a presença de Deus? Quantos crentinhos de meia tigela fica contando piadinha de Deus? Quantos crentes fazem isso? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, que eu não tenho esse tipo de conversa, essas conversas que a maioria dos homens tem uns com os outros, eu não tenho com os irmãos da nossa igreja, eu não tenho com ninguém. E outra coisa que eu tenho como atitude e hábito, não gosto de piadinha com as coisas de Deus. E ainda tem outra coisa, não gosto de piadinha nem com sogra. Porque a minha sogra mora na minha casa. Agora, você aprende isso com quem? Se o Senhor Jesus estivesse aqui do teu lado, o pior que a gente não entende é que Ele não está do nosso lado, mas Ele está dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Você falaria ou fazia algumas coisas? Um pastor falou uma coisa que eu achei, talvez a frase do ano passado. Ele falou que Deus muitas vezes tira a pessoa do seu lado. Presta atenção, irmão, isso foi pesado demais e duro demais. Ele tira a pessoa do seu lado, porque Ele ouve o que essas pessoas falam de você. Entendeu? Então, quando nós estamos nesse quarto de intimidade com o Senhor, sabe, nós estamos absolutamente desnudos, nós estamos despidos, nós estamos à disposição dEle, nós estamos diante dEle, Ele começa a tratar e começa a mudar a nossa vida. Oxalá que cada um de nós pudéssemos olhar para alguns meses atrás e falar assim, olha, de tantos meses para cá, Deus ele me revelou que algumas coisas eu precisava mudar e eu mudei. Porque isso fala de crescimento. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Querido, engraçado como tem crente dentro da igreja que quer fazer só a sua própria vontade, não é? Já viu isso? Não, só serve se for desse jeito, só serve se for assim. Não, eu acho que Deus me revelou isso. Ah, engraçado, Deus revelou para o bonitão, mas não revelou para o pastor. Hoje tem uma cultura de querer destruir a família e outra, querem destruir a igreja. E como é que você começa destruindo a igreja? Tirando as finanças. Tirando as finanças e calando os homens de Deus. É assim que você faz. Começa a tirar as pessoas, afastar elas de quem realmente pode confrontá-la, de quem pode dar uma palavra profética para ela, e coloca ela junto de quem realmente está debaixo do mundo. É assim que você começa a arrebentar a estrutura. Mas quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós temos comunhão, mais nós nos conhecemos. Quanto mais nós somos esse purê de batata que o Ebe fala, mais as coisas começam a caminhar. Quanto mais nós aproximamos de Deus, nós começamos a conhecê-lo e queremos apresentá-lo. Os irmãos aqui, bonitão, que começaram a namorar e casaram com a bonitona, o que você fez quando você começou a namorar com a bonitona? Você escondeu ela dos outros? Ou você quis apresentar ela para a sua família? E quis apresentar. E por que você fez isso? Porque tinha valor. E por que você faz parte da noiva de Cristo? E por que você não apresenta a noiva de Cristo para os outros? Porque há essa dificuldade tão grande de crente ficar na igreja a vida inteira e nunca ganhou ninguém, irmão. Sabe por que isso acontece? Porque não conseguiu ainda entender no quarto de guerra, no quarto de oração, no quarto de intimidade, quem é o Senhor, e sentiu vontade de apresentar esse Senhor para essas pessoas. E o pior de tudo é que crente que não ganha não valoriza, sabia? Não valoriza. Irmão, olha, se tem um momento na igreja que eu acho extraordinário, na hora que faz o apelo. Quando faz o apelo e a pessoa vem, irmão, é uma maravilha. É uma maravilha, você vê a pessoa se rendendo ao Senhor, você vê que é esse o desejo de Deus. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade do Senhor tem sido feita no céu.
Agora a pergunta ela tem sido feita na tua vida, na tua casa, nessa terra que se chama teu coração. Então esse quarto de oração, ele nos chama para esse tempo de comunhão, esse tempo de mudança de vida, querido. Por que a gente vê um monte de cantorzinho, borra-botas por aí, que faz um sucesso, que os jovens, todo mundo fica aí, milhões e milhões de visualizações no YouTube, e de repente eles caem, porque não tem estrutura, porque estão vivendo de coisa aparente, e muitas vezes as pessoas estão doidas para receber coisas aparentes, e por isso elas naufragam, de repente aparece, não, o cara caiu, de repente, por quê? Porque faltou quarto de oração, porque faltou intimidade, porque faltou, um tempo com Deus, e é isso que esse quarto de oração nos chama, para ter esse tempo com o Senhor, e andar com o Senhor, e ser crente de rocha. Você entendeu o que é ser crente de rocha? É falar para Deus, não, Senhor, pode contar comigo. Ah, mas as coisas estão dando tudo errado, não tem problema, vai dar errado, eu vou estar junto. É hora de sofrimento, eu vou estar junto. É hora de arcar com as dívidas, eu vou estar junto. É hora de trabalhar, eu vou estar junto. É hora de chorar, eu vou estar junto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmão, esse versículo, ele mata a gente, irmão. Ele mata a gente. Eu conheci um pastor que ele foi casar, e ele falou assim, olha, irmão, eu tinha tanto medo, tanto receio de passar fome, que eu fiz as compras tão bem feitas, que hoje ele tem filho de mais de 20 anos, ele ainda tem palito de dente ainda dessa compra. De tanto que ele tinha medo de passar fome. E por que muitas vezes a gente começa a manquejar no reino de Deus? Porque a gente tem muito medo do dia de amanhã. Querido, olha, eu queria que você entendesse, a maioria dos funcionários públicos tinha um monte de regalia. E as regalias, elas estão se acabando. Muitas mulheres podiam falar assim, eu posso descansar, porque se o meu marido falecer, eu tenho uma pensão. E agora até a pensão eles estão querendo, já diminuíram, mas se brincar vão querer tirar. Ou seja, a grande verdade é que não há segurança em nenhum outro lugar, a não ser no trono da graça. Não há segurança em nenhum outro lugar, a não ser no Senhor. Sabe, querida, a melhor coisa que tem é você depender de Deus. Esses dias eu fui pregar lá em Goianésia, e quando eu cheguei lá, eu caí no choro. Porque eu lembro do pastor, a dificuldade que eles tinham. Eles não tinham dinheiro para nada. Eu lembro que a filha dele foi e chegou no pai, que é o pastor, falou assim, pai, bolacha, papai. Filha, não tem, filha. Pai, bolacha, papai. Filha, não tem. Aí ela pega e começa a puxar ele pela roupa e leva lá no lugar onde provavelmente era uma despensa. Ele abre e viu que estava cheio de compra. Porque uma irmã foi lá e fez uma compra e levou e surtiu a casa dele, mas ele não sabia. Então, quando a filha falava de bolacha, ele sabia que não tinha. E hoje, se você chegar na igreja, irmão, olha, se você vê o que aconteceu lá, algo extraordinário. Mas por quê? Porque alguém aprendeu a viver, com intimidade do Senhor e depender de Deus, querido. A partir do momento que você começa a depender de Deus, a partir do momento que você leva a tua família, os teus filhos a depender de Deus, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Hoje eu sou um cara totalmente diferente dos outros, porque eu sou grato a Deus pelo carro que eu tenho. Eu sou grato a Deus pela casa que eu tenho. Eu sou grato a Deus pela igreja que eu posso servir. Eu sou grato a Deus por tudo. Sabe por quê? Porque eu sei o valor de cada tijolo, de cada grão de areia. Você entendeu? Eu sei muito bem o que é passar dificuldade, o que é as portas fechadas. Agora estou sabendo o que é porta aberta. Também sei o que é porta fechada de novo. Mas Deus não tem mudado. Deus tem sido o mesmo. E quando nós começamos a entender que nós precisamos depender de Deus, irmão. Sabe quantas pessoas, com esse negócio do pão, ele não consegue entender que ele precisa se preocupar com o dia de hoje. Eu não estou falando para você ser responsável, irmão, mas você deixar o reino de Deus para tentar prover o pão de amanhã ou de daqui a alguns anos, irmão, isso não existe. Você precisa aprender a caminhar em Deus e Ele vai prover a sua necessidade. Eu estava falando com o Ricardo, quando nós começamos a igreja lá na Samambaia. Irmão, olha, se você vê a dificuldade que eu passei, a escassez que eu passei. Eu tinha um lote na Vicente Pires que eu queria empreender para cá, eu queria vir para cá. Mas Deus proveu ir para lá.
E olha, irmão, a dificuldade em todos os sentidos que eu passei. Pessoas chegaram para mim e falaram, senhor Júlio, vai para Samambaia, para Vicente Pires, pelo menos o aluguel você vai aliviar. Todo mundo falava isso para mim. Uma pessoa falou para mim, olha, se eu fosse você, eu não ia, ficava aqui, porque a igreja precisa do pastor perto. E Deus mudou a história. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Querido, olha, aí o bicho pega. E principalmente para a mulher, né? Se o ser humano tem dificuldade de perdoar a tal mulher, a tal irmãzinha, é que é difícil. Pastor, fala isso de mulher, fala, irmão, falo. A pregação é para todo mundo, não é para fulano, nem para... Talvez eu nunca mais volte aqui. O que eu tenho que te agradar? Não, que você aprenda alguma coisa. Eu lembro uma vez que uma irmã chega e fala com o marido, você pensa que eu não vi você olhando para aquela loirona? Aí ele, que loirona? É aquela! Não tenta me enganar, não! Está pensando que eu não ouvi? Aí ele falou assim, que loirona? Aquela! Daquela caminhonete que passou perto do nosso carro. E você ficou olhando para ela, quando aconteceu? Há 10 anos atrás. E a gente para e analisa, irmão, para que isso? Para que ficar? Será que no quarto de oração o Senhor vai permitir você ficar guardando o rancor dos outros? A pergunta é, você pode olhar nos olhos de todo mundo que você conhece e descansar? Isso é um confronto muito grande, irmão, porque tem irmão que você não se sente bem. Mas a palavra diz que você tem que perdoar. A palavra diz que você tem que ter uma atitude. Pastor, mas isso, você não sabe o que ele fez. Irmão, não interessa o que ele fez, irmão. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Essa passagem é mais de Deus do que do homem, porque não tem uma outra maneira de ver uma passagem dessa, porque o homem não vai fazer isso. E Deus, ele te coloca em xeque-mate. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Você quer ser perdoado? Você vai ser perdoado. Só que tem um detalhe. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. Isso está bem estabelecido como lei no reino de Deus, lei espiritual. O Senhor está dizendo que você precisa perdoar. Tem alguma dificuldade nisso? No quarto de oração você tem sido confrontado por Deus para que você realmente perdoe as pessoas? Tem situação que você talvez fale, pastor, não tem condições, não dá para me perdoar. Não dá para perdoar aquele cara, não dá para perdoar aquela sem vergonha. O senhor não sabe o que ela fez, irmão. A Bíblia diz que tem que perdoar. E a Bíblia não te coloca uma opção. Ela diz para você que você tem que perdoar. Ou você perdoa, ou você não é perdoado. Então, nesse quarto de oração, um quarto de confronto, um quarto onde as suas máscaras elas caem, é um quarto onde você verdadeiramente começa a conhecer, começa a ver quem você é. É um confronto, é um chamado para uma mudança. Por que muitos pastores têm tanta dificuldade? Irmão, você sabia que pastor não era para ter dificuldade? Porque o abençoado recebe o Espírito Santo de Deus, ou seja, está dominado pelo Santo, e vai dar trabalho. Se está no quarto de oração, não dá trabalho, irmão. Se está no quarto de oração, o que a gente pode fazer para ajudar? Se está no quarto de oração, não, pode contar comigo na hora de tomar o café, na hora de fazer os lanches, na hora de limpar a igreja. Eu já passei por tudo isso aí, irmão. E o pior é que eu limpava as coisas da igreja e limpava de forma errada. Porque muitas vezes eu já preguei errado. Eu, inclusive, já preguei, você tem que largar de frescura. Quando você for limpar aquele vaso lá no colégio entupido, você mete a mão, larga de ser fresco. Né? Hoje eu não ia fazer isso. Irmão, coloca uma luva. Não coloca a mão naquilo, não. Mas eu já coloquei muitas vezes a mão naquilo. Porque o meu alvo não era eu. O meu alvo era o Senhor. O Pai Nosso, você vê o Pai Nosso, esse negocinho de eu não tem no Pai Nosso. Você vê no Pai Nosso isso? O Pai Nosso, ele fala assim, ó, perdoai-nos. Perdoai-nos. O pão nosso de cada dia. Você já viu como é que crente é bichinho que não devia ser e é
individualista, orgulhoso, ambicioso. Fizeram um culto lá na torre de televisão, onde as pessoas iam passar vários dias orando e louvando. Aí chamaram a nossa igreja para ir, aí beleza. Eu falei, então, beleza, nós vamos. Aí o pastor falou, não, então vamos organizar, vamos alugar um ônibus. Eu fui lá, aluguei um ônibus. Né, na hora de pagar, o irmão falou para mim assim, olha, eu não tenho condições de pagar um ônibus. Eu, não, irmão, por isso você não vai deixar de ir. Aí quando chegou lá no culto de oração, lá, o irmão estava com sandubão, a esposa com sandubão, os filhos tudo com sandubão, e eu e minha família na mão. Né? Na mão, porque eu tive que pagar. Então sempre tem aqueles que são aproveitadores, mas a Bíblia está falando que dai-nos, não é só para mim. Larga de ser egoísta. No quarto de oração, na intimidade com Deus, você começa a trocar essa coisa do eu, egoísta, por nós. Eu sempre falei na igreja, irmão, muitas vezes as pessoas falam, pastor, por que a gente não vai fazer um retiro numa chacrona? E eu sempre falo assim, querida, chacrona custa uma granona. E nem todo mundo tem a granona. Eu talvez até possa pagar a chacrona, mas eu prefiro ficar numa chácara mais simples, onde todo mundo possa ir. Porque o objetivo não sou eu, o objetivo somos nós. O Pai Nosso, ele traz essa visão clara para nós. O Pai Nosso, quem está no quarto de oração, ele não é aproveitador, irmão. Ninguém aqui nunca viu crente aproveitador, já? Já viu aqueles crentes que chega atrasado de propósito? Vou chegar atrasado, porque se eu chegar cedo, os irmãos estão limpando a igreja, aí é feia. Ele só chega na hora do bem e bom. Mas o Pai Nosso, o quarto de oração, não nos chama para isso. Aí eu te faço uma pergunta, ouvir essas coisas é bom? Não é bom não, irmão. Se fosse um coach dando palestra, todo mundo achava bom. Vai dar certo. Funciona assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Querido, olha, você percebe que quando o Senhor está ensinando, não nos deixei cair em tentação, Ele não fala assim, não me deixa cair em tentação. Você sabe por que muitos crentes caem em tentação? Porque começam a andar sozinho. Sabe aqueles rapazinhos metidos espiritual que quer ficar sozinho com a moça? Por que ele não chama o pai dela para ficar junto? Se chamasse o pai dela para ficar junto, eu queria ver cair. A Nicole, minha filha, já casou, mas um tempo atrás, um irmão chegou, pastor, posso falar? Eu falei, pode, irmão. Estou gostando da Nicole. Eu falei, pode continuar gostando, irmão. Não tem problema. Pode continuar gostando. Lá na nossa igreja tem 2 coqueiros assim na frente. A vontade que eu senti de a gente pegar os 2 coqueiros e procurar o que fazer, moleque. Por que as pessoas caem em tentação? Porque começam a ficar sozinhos. A Bíblia nos chama para ser corpo. O corpo, ele guarda a gente, o corpo guarda a gente. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala, confessai os vossos pecados para os postos lá no estrutural. Fala assim? Não. Fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais para que sejais curados. Sabe, irmão, olha, muito pode pela sua eficácia a oração do justo, querido. Irmão, quando a gente chega para o pastor ou para a pastora e coloca a nossa vida, isso vai facilitar para a gente não cair em pecado. Irmão, eu confesso para você, eu deixo bem claro, se em algum momento eu me sentisse tentado por alguma situação, você sabe o que eu fazia? Pegava o carro, ia direto conversar com o pastor Samuel na hora, irmão. Não pedia permissão para ninguém, ia lá, falava, senhora, está acontecendo isso, está difícil para mim, e eu preciso confessar, eu preciso colocar isso para fora. Por quê? Para guardar a minha vida, para guardar a minha vida. A Bíblia está falando claramente de nós andarmos juntos. Um dia desse, um rapaz, ele procurou uma pastora amiga da gente, da comunhão, e ele chegou para a pastora, conversou com o pastor, mas ele não teve coragem de falar com o pastor. Aí foi falar com a pastora, e falou assim, pastor, eu até admito a senhora não querer mais conversar comigo,
porque eu sou gay. Ela falou assim, é mesmo? Posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Você já beijou algum outro homem? Não. Você foi violentado quando você era criança? Não. Você já teve relação com alguém, um outro homem? Não. E foi perguntando não, e ela foi e falou para ele, então você não é gay. O cara olhou para ela, regalou o olho, como se ela tivesse feito a maior revelação para a vida dele. Eu quero que você entenda como é importante essa coisa do crente manifestar a presença de Deus. Como é valioso um crente verdadeiramente se colocar no lugar certo, na hora certa, e falar o que é certo, e falar aquilo que é de Deus. O cara regalou o olho como se tivesse feito uma descoberta. E ela começa a perguntar para ele, querido, por que tudo isso aconteceu na sua vida? E ele fala, pastora, quando eu nasci, os meus pais queriam uma menina. Eles queriam uma menina, estava tudo pronto para receber uma menina. Toda a família queria uma menina. E aí eu nasci. E todo mundo começou a me destratar. Meu pai, presta atenção, querido, com relação a isso. Meu pai começou a me deixar de lado. O meu pai começou a desfazer de mim. O meu pai começou a me tratar mal. Todo mundo me tratava mal. E a única situação, o único caminho que eu consegui foi me aproximar das mulheres da família. E se aproximou das mulheres da família e começou a fazer coisas de cozinha, aquele negócio de coisa de mulher, e começou a ter essas atitudes mais parecidas com mulher. E ele começou a acostumar com a vida assim, foi para a faculdade. Chegou na faculdade, um filho do cão lá, porque tem muitos também, não diga que não tem, porque tem. Não diga que não tem, porque tem. Todo lugar tem filho do inferno. Todo lugar. Pastor, até lá tem. E aí o cara vai e fala assim, olha, sai do armário porque eu sei que tu é. Aí ele falou assim, ué, se todo mundo fala de mim desse jeito, uma pessoa que deveria ser uma autoridade, que era um professor, falou isso para mim. A minha família me trata dessa forma. Eu só posso ser. Mas à medida que ele foi conversando com a pastora, ele conseguiu entender que ele não era aquilo, ele é um homem. Ou seja, esse quarto de intimidade, esse quarto com os irmãos, essa coisa de conversar uns com os outros, é libertador, ele cura as nossas vidas. Um dia um rapaz chega para mim e fala, pastor, eu precisava falar um negócio contigo. E algumas coisas os caras não ficam muito à vontade de falar comigo, que eu dei essa ripa mesmo, não tem conversa fiada não. Não tem tempo ruim não. E aí ele falou assim, pastor, é porque me veio uns pensamentos com outro homem. Aí eu falei, irmão, pensamento pode vir, irmão. Seta do diabo pode vir. Agora você tem que aprender que essas setas, elas têm que ser repreendidas. Essas setas, elas têm que voltar lá para o inferno de onde elas vieram. Sabe, muitas pessoas, elas precisam de uma palavra. E aonde ela vai receber essa palavra? Elas não conhecem o quarto de oração, não tem nem hábito de orar. Agora elas podem receber a palavra com quem está no quarto de oração, com quem aprendeu a perdoar, com quem tem mudança de vida, com quem conheceu o Senhor, com quem verdadeiramente tem uma aliança viva com Deus. É isso que nós precisamos entender, irmão. Nós precisamos entender isso. Sabe, essa palavra ela precisa explodir dentro de nós e provocar em nós uma mudança. Ah, pastor, é porque, irmão, para de porquê. Começa a se levantar e fala assim, Deus, a tua palavra fala que nós deveremos facilitar para os nossos líderes, porque eles vão ter que nos apresentar diante de ti. Eles vão ter que me apresentar, então eu posso facilitar a vida deles, sendo um crente fiel, sendo um crente que tem intimidade, um crente que anda em santidade, um crente que dá testemunho, um crente que verdadeiramente é aquele que consolida, é aquele que é sustentáculo na igreja. Eu particularmente tenho uma cena do Ricardo e da Cida que eu nunca vou esquecer, já até preguei na igreja e falei sobre essa cena. No dia que eles levantam o filho,
lá no altar e fala para o pastor Miguel, olha esse aqui é o nosso filho que o Senhor profetizou. Nunca vou esquecer essa cena, irmão. Olha, oxalá se todo mundo que conhece o reino de Deus tivesse acesso a essa cena. Agora, quantas cenas você pode produzir na sua vida se você tiver comunhão com Deus? Agora, o problema nosso é que falta essa comunhão com Deus. Muitas vezes os crentes andam arrastado, tudo que vai fazer é uma dificuldade, tudo que vai fazer é uma lamúria, tudo que vai fazer é uma, sabe, eu vou desistir, eu não vou dar conta. Sabe, mas quando a igreja começa, sabe, a se apossar, sabe que você vai dar conta, que você vai conseguir, que você verdadeiramente é alguém que foi chamado para ser vitorioso. Quando você começa nesse quarto de oração, saber com quem você anda, irmão. Irmão, olha, eu queria que você entendesse, você não anda com qualquer um. Você não foi chamado a estar em qualquer lugar. Você foi chamado a estar no lugar mais poderoso dessa terra. Você foi chamado para andar com aquele que vence, aquele que nunca será abatido, irmão. Aquele que venceu, aquele que reina. Irmão, o Senhor, Ele tem autoridade para fazer o que Ele quiser. Eu não sei se a igreja aqui tem alguma dificuldade financeira, mas se Deus quiser, Ele traz um cara para cá e fala assim, pastor, pode escolher. Escolhe o lugar. Deus mandou eu aqui para isso. Escolhe o lugar. Não, eu quero um lugar grande, é um lugar que Deus que vai pagar. Não é esse negócio de coisinha pequena, não. Ou você acha que não pode acontecer isso? Escolhe a empresa, escolhe esse aqui, escolhe esse aqui. Se Deus quiser, Ele faz isso, irmão. Mas Deus escolheu para nós fazermos. Deus, Ele ortogou para nós. E através de nós, Ele fazer o milagre dEle acontecer. Então você é o maior agente de milagre. À medida que você tem essa comunhão com Deus, você é um agente de mudança, você tem uma nova vida. É isso que Deus tem para você, querido. Sabe, muitas vezes a gente tem problema porque ao invés de nós estarmos nesse lugar de intimidade, a gente gasta tempo com um monte de coisa. Eu lembro que teve um tempo na minha vida que eu gosto muito de carro. Eu ficava naquele Discovery Turbo. E, irmão, tinha programa ali que eu já tinha assistido umas 20 vezes. E eu comecei a parar, falei assim, Deus, eu tenho que gastar tempo, é mais com a palavra, né? Que negócio, eu não sou nenhum comprador de carro, não sou colecionador de carro, eu sou um pastor, sou um servo, então eu tenho que gastar tempo com quem eu sirvo. Então, querido, olha, não se esqueça, esse quarto de oração, esse quarto de intimidade, ele provoca uma mudança na sua vida. Ele gera um chamado extraordinário. Sabe, ele gera na tua vida aquilo que o mundo não é capaz de gerar. Entendeu? Oxalá se a partir de hoje houvesse ou que haja uma mudança na tua vida com relação a tudo, com relação ao reino de Deus. Que Deus realmente possa te levantar. Que você que é casado, que você e sua esposa fala, olha, a partir de hoje na minha casa, nós vamos mudar muita coisa. A partir de hoje nós vamos colocar quem deveria estar reinando, nós vamos colocar para reinar. A partir de hoje eu quero mudança nessa casa. Olha, lá em casa, os meninos tudo sabem. Lá em casa a gente foi chamado para o ministério, querido. Nós fomos chamados, eu quero estar no ministério. Eu quero me envolver no ministério. Eu quero estar envolvido com aquilo que é de Deus. Eu não tenho tempo ruim para nada. Ontem um rapaz ligou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu passo na frente da igreja, mas eu tenho medo, mas eu queria conversar com o senhor. Aí eu falei, irmão, você pode marcar. Pois é, pastor, eu tenho vários meses que eu estou querendo conversar com o senhor. E eu nem sabia quem era. Esse rapaz, há um tempo atrás, ele foi na igreja, e ele me abordou e falou assim, pastor, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Eu pensei assim, pedir uma Bíblia, alguma coisa parecida, né? Um homão, irmão. Esses homão de que fala grosso. Oh! E eu, pode pedir. Né? Aí ele, eu queria um abraço. Aí eu, só isso, irmão. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, negão. Dá um abraço aqui. Dei um abraço do irmão. Né? E olha aí, uma coisa tão pequena e mudou a vida dele. Quando foi ontem, a gente sentou lá no meio-fio, ficou quase 2 horas conversando. Ele colocando a vida dele, irmão.
Comece a ser agente de mudança na tua igreja. Começa a falar, Deus, eu sou membro, eu sou corpo. Eu quero que o pastor se sinta à vontade. Eu quero que o pastor se sinta seguro com a minha vida. Eu quero que a liderança tenha prazer na minha vida. Eu quero ser um homem que faz diferença, uma mulher que faz diferença. Eu quero levar, sabe, avançar. Eu quero empurrar, eu quero ajudar. Eu quero verdadeiramente produzir nesse lugar. Eu quero que as pessoas entendam que eu estou aqui porque eu amo esse lugar. Irmão, você foi chamado para o céu, irmão, não foi para o inferno, não. Foi chamado para o céu, viver a vida no céu com alegria. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, Deus, as nossas vidas, Pai. Nós não merecemos de forma nenhuma, Pai, nem estar diante de Ti. Mas nós reconhecemos, ó Deus amado, o Teu amor, ó Deus amado, a Tua paciência, a Tua graça, Pai, e a Tua maneira, Senhor amado, de lidar conosco, Senhor. Nós colocamos, ó Pai, essa igreja, Senhor amado, na Tua presença. Pai, cada um desses homens, ó Pai, que tem se desgastado, ó Pai, que tem sido semente nesse lugar, Deus. Que Tu possa, Deus amado, abençoar, Senhor amado, a colheita, Senhor amado, nesse lugar. Pai, nós declaramos, ó Pai, ó Deus amado, o Teu mover de uma forma sobrenatural, Pai. Que os Teus filhos possam alargar as tendas, Pai. Que cada um, ó Deus, possa servir com alegria, Pai. Ó Deus amado, e que esse tema, Deus amado, de intimidade contigo, ó Pai, ó Deus amado, tome conta de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, Pai. Que seja, Senhor amado, uma igreja, Senhor amado, de intimidade, ó Pai. Uma igreja, Deus amado, que experimenta, Deus amado, o sobrenatural na Tua presença. Pai, eu Te agradeço, Deus, pela honra, Senhor amado, de poder estar aqui, Deus amado, Te servindo, Deus. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, por cada uma dessas famílias, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmão.